Vocês puderam ver recentemente aí o Seth Rollins finalmente batendo o Brock Lesnar no SummerSlam aí de uma forma bem inacreditável, né? O Seth Rollins, ele então foi lutar lesionado contra o Brock Lesnar, já tinha levado 2 surras do Brock Lesnar, surras extremas ali, machucado, enfaixado, e ia enfrentar a besta mesmo assim ali, ia tentar ir na base do esforço enfrentar o Brock Lesnar. E foi o que aconteceu, né? Ele mesmo lesionado ali, foi na base da técnica, dando muito olé, dando muito reversal, fazendo ali golpes bem pontuais ali, nos pontos fracos ali, no super chute, no curb stone, em splashes, em suicide dives ali, golpes que são mais difíceis de o Brock Lesnar conseguir ali reverter. E aí dessa maneira, no final, surpreendentemente, quando parecia inclusive que ele perderia tomando o F5 do Brock Lesnar, ele consegue reverter ali e mandar o terceiro curb stone no Brock Lesnar, e aí dessa forma derrotar o Brock Lesnar limpo e conquistar o título universal. Eu acho que essa foi uma das vitórias assim, em kayfabe obviamente, mais inacreditáveis, né? O Brock Lesnar é um nome aí que é quase impossível de ser batido na WWE. Muitos grandalhões não conseguiram fazer isso, muitos caras menores ali, mais técnicos, chegaram perto, mas também não conseguiram. Você pode citar aí, ó, o Daniel Bryan e AJ Styles, chegaram perto e não conseguiram. Tiveram grandalhões igual o Braun Strowman, não conseguiu, Samoa Joe não conseguiu, Kane não conseguiu, Roman Reigns chegou a perder pra ele na WrestleMania. Lá naquela Steel Cage ele venceu assim, entre aspas, o juiz deu a vitória pro Brock Lesnar, mas assim, ele realmente foi o vencedor de verdade, mas no papel o Brock Lesnar saiu vitorioso e com o título, né? Então é meio controverso isso. E no SummerSlam ele teve aquela pitadinha de ajuda do Braun Strowman. Não é culpa dele, né? O Braun Strowman apareceu porque ele quis, mas não foi assim uma tipo de vitória que não teve nenhuma controvérsia, nenhuma discussão. Tipo, não foi aquela vitória que venceu e convenceu e não tem o que falar. Foi isso que o Seth Rollins fez aí recentemente. E aí fez lesionado ainda contra o Brock Lesnar. Foi algo realmente ali inacreditável. Acho que nem os fãs do Seth Rollins estavam esperando por isso. Eu não estava esperando por isso, muitos não estavam esperando por isso. E acabou que a coisa que a gente menos esperava que aconteceria no SummerSlam acabou acontecendo de fato. Com certeza aqui para abrir essa lista foi uma vitória assim espetacular. E ela me lembrou muito o que o Daniel Bryan fez na WrestleMania 30, né? Aquele movimento dele do yes, 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 ele ia ficar de fora da WrestleMania, só que ele convenceu lá o Triple H de ter um combate com ele e que se ele vencesse o Triple H, ele ia pro evento principal lá disputar o título mundial contra o Batista e o Randy Orton, né? E aí depois de um tempo o Triple H se convenceu realmente ali, foi enfrentar o Daniel Bryan. E o Daniel Bryan enfaixado também ali, tanto no braço como no ombro, ele tava ali com uma lesão, né? E aí foi lutar lesionado contra o Triple H, a Stephanie lá de fora ainda atrapalhando bastante o Daniel Bryan. E conseguiu derrotar o Triple H numa luta bastante interessante, bastante épica ali. Eu curti pra caramba essa luta deles. E aí depois da luta ainda apanhou do Triple H, né? Já tava lesionado, terminou de apanhar mais ainda do Triple H. E voltou pro evento principal lá lesionado mesmo assim, pra estar num combate ali com o Batista e o Randy Orton pelo título mundial, né? E aí foi na base do coração ali, o público acreditando nele, acreditando. Ele até tava bem, só que aí quem aparece? Triple H mais uma vez ali, pra poder atacá-lo, pra poder ali atrapalhá-lo. Então, tipo, mais uma dificuldade pra ele. Ainda teve um complô do Randy Orton e do Batista que quebraram ali o Daniel Bryan na mesa dos comentaristas. Parecia que ele ia sair na maca ali e acabaria fora da luta, só que conseguiu voltar mesmo assim e no final ali fazendo um yes luck no Batista, venceu o combate e se tornou campeão mundial da WWE ali, de uma forma épica, né? Porque ele derrotou os 3 membros do Evolution, se você for ver bem, na mesma noite e em 2 combates diferentes, né? E lesionado ainda por cima e recebendo ataques mesmo lesionado, interferências. Então foi muito assim inacreditável também, foi muito assim doido, foi emocionante, foi um dos momentos ali mais incríveis com certeza que já tivemos em WrestleMania e já tivemos na WWE assim, de vitórias quase inesperadas, mas que no fim das contas tinha uma cartola final. E aí outra vitória também bastante inacreditável aconteceu naquele Survivor Series de 2014, que tivemos lá o time do John Cena contra o time da Autoridade, né? E eram 5 contra 5, se o time do John Cena perdesse, todos seriam demitidos ali, exceto o John Cena. E se o time da Autoridade perdesse, a Autoridade teria que sair da WWE, né? Então,
meio que a luta foi seguindo ali, rolando as primeiras eliminações. Só que aí no time da autoridade sobra 3 membros. Eles conseguem ali fazer algumas eliminações, sobrando apenas o Dolph Ziggler, o John Cena ali se arrastando, quase morrendo já, e o Big Show. E aí o Big Show viu ali a situação do John Cena, olhou para a autoridade e fez ali um KO Punch para cima do John Cena, fazendo com que a autoridade eliminasse o John Cena também ali e traindo a equipe do John Cena, se aliando à autoridade, né? Cumprimentou ali o Triple H e se aliou à autoridade porque ficou com medo ali de a autoridade sair vitoriosa, né? De a autoridade vencer ali a disputa, então meio que ele não queria perder o emprego dele, fez um acordo, né? Então ali ele vazou, abandonou, então ele também foi eliminado, sobrando ali apenas o Dolph Ziggler para enfrentar a autoridade inteira ali, o Triple H de lá de fora, o Seth Rollins, o Luke Harper, o Kane, e no fim das contas ele conseguiu eliminar ali o Kane, conseguiu eliminar o Luke Harper, e no final ali sobrou ele e o Seth Rollins, aquele sufoco danado, ele perto de vencer, o Seth Rollins dava kick out, alguém interferia, o Triple H puxava o juiz, o Triple H batia no juiz, ele teve que entrar na luta ali e ele mesmo dar uma surra no Dolph Ziggler, fazer um pedigree ali no Ziggler, e aí então colocou o Seth Rollins em cima do Ziggler, chamou um juiz, quando o juiz foi contar 3, foi e de repente apagou as luzes e apareceu ninguém mais, ninguém menos que o Sting, né? O Sting fazendo sua estreia na WWE ali, foi e bateu ali no Triple H logo na estreia, impedindo que o Triple H ali atrapalhasse, colocou o Dolph Ziggler em cima do Seth Rollins e fez então ali com que o Dolph Ziggler vencesse a luta e se tornasse ali então o cara que salvou a equipe do John Cena, né? Então o Ziggler conseguiu eliminar os 3 membros ali da autoridade, ainda vencer as interferências e tudo mais, com uma pitadinha de ajuda do Sting, mas por outro lado, se não fosse também as interferências do Triple H, ele já teria vencido o próprio Seth Rollins ali também. Então, meio que ele também fez algo quase que inacreditável, né? Parecia que não, parecia que o time da autoridade venceria, mas Dolph Ziggler salvou ali o time do John Cena, fez uma apresentação assim épica também, foi uma das vitórias mais incríveis. Teve também nesse ano aquela Gauntlet Match lá do Kofi Kingston, que ele teria que vencer para virar desafiante ao título mundial na WrestleMania 35 contra o Daniel Bryan, né? E aí o Kofi Kingston teve ali uma vitória histórica, né? Porque ele foi lá e derrotou o Sheamus, derrotou o Cesaro, aí veio o Eric Rowan ainda para lutar com ele, só que o Eric Rowan não quis nem lutar para valer, ele só atacou ali o Kofi Kingston, deixando ele enfraquecido do lado de fora do ringue. Veio o Samoa Joe, que na época era campeão americano ainda, ele conseguiu passar pelo Samoa Joe, veio o Randy Orton, ele conseguiu passar pelo Randy Orton. Ele passou ali por vários caras grandalhões, o Sheamus, Cesaro, Eric Rowan, Samoa Joe, Randy Orton, só cara grandalhão, só cara forte. E o nível foi aumentando, né, com o passar ali dos participantes, foi só aumentando. É claro que depois teve lá o Daniel Bryan, veio e ganhou dele, mas eu não conto aquilo porque foi um adicional ali que o Vince fez. Foi só um adicional ali pro Kofi não vencer de fato. Mas a original Gauntlet ali ele venceu também. E também foi uma das vitórias ali mais inacreditáveis, né? Você vencer ali 4 adversários lutando e ainda o Eric Rowan ali, que era o 5º também ali por desqualificação. E ainda por cima com os adversários irem melhorando, né? Você teve ali o campeão americano Samoa Joe, como eu falei, e teve o Randy Orton ainda, então tipo... Pô, é sim um nível absurdo, né, de participantes ali que teve na luta. Então achei algo ali também uma das vitórias mais inacreditáveis para um Kofi Kingston ali que não é nem avantajado, é menorzinho, é mais na base da velocidade, do coração, e ele conseguiu fazer uma dessa também aí justo nesse ano, né? Então é outro aí que também entra na nossa lista aqui, que teve vitórias inacreditáveis. Mas acho que uma das mais históricas vitórias também, ainda mais envolvendo baixinhos, é a do Rey Mysterio no Royal Rumble de 2006, né? Porque o Rey Mysterio foi o segundo a entrar no ringue, mas começou a luta do Royal Rumble junto com o Triple H, então pode considerar que os dois foram os primeiros, né? Mesmo a segunda posição sendo do Rey Mysterio, a luta só começa quando os dois entram, então meio que os dois foram os primeiros a entrar ali. E acabou que o Triple H também até chegou no finalzinho, só que quem ganhou foi o Rey Mysterio, né? O Rey Mysterio resistiu a tudo ali, resistiu a interferências, resistiu a complôs, a duplas, e foi
ali na perseverança, ficava de ladinho no ringue, voltava a fazer alguma firula, voltava a ficar descansando ali. E no final lá eliminou o Randy Orton e conquistou o Royal Rumble de 2006. Uma vitória épica também, né, cara? Pô, você entrar na segunda posição, começar a luta e vencer o Royal Rumble é algo que, tipo assim, é inédito, né? Não tem como, é algo que eu acho que nunca vai repetir. Você teve noção aí que o Seth Rollins entrou em 10º lugar recentemente aí no Royal Rumble de 2019 e conquistou então aí o Royal Rumble, entrando no 10º lugar ali. E quando ele entrou em 10º, já tem muita gente falando, ah, não vai ganhar mais, tá entrando muito cedo. E ganhou mesmo assim, tipo, em 10º. Agora você imagina um cara que começa entrando ali. Se você acha que ele vai ganhar, não vai ganhar, é muito difícil mesmo. Ele pode até chegar no finalzinho pra empolgar, mas dificilmente vence, né? Então o Rey Mysterio ter vencido o Royal Rumble 2006 foi uma coisa muito emocionante. Pra mim foi o melhor Royal Rumble match até hoje, né? Então também tem que entrar na nossa lista aqui, uma grande vitória histórica.